consigo nem me estressar mais com o vascaíno. Porque assim, tem que ter uma autoestima. Tomaram 5 no hoje, foram humilhados, são chacota nacional, mas eles estão se apegando com todas as forças que toda essa vergonha que eles estão passando vai ser compensada com o título da Copa do Brasil. Eles realmente acreditam que vão ser campeões da Copa do Brasil. E aí, gente? E aí? Vai ser isso aí que a gente vai ouvir? É desse jeito que vai ser? É assim que vai ficar? E aí? Fala alguma coisa! Não! Eu não tô falando com você não, torcedor. De forma nenhuma. Eu tô falando, eu tô questionando, eu tô perguntando. É para os jogadores do Vasco. Vocês têm ambição? Vocês estão almejando alguma coisa dentro do Vasco para a carreira de vocês, mano? Porque assim, eu não faço ideia, eu nem imagino como é ter a vida de vocês. Final do mês, não sei quando o Vasco paga, dia 5, dia 20, dia 10, cair 400, 600, 700 mil. Tem gente aí que recebe, né, papo de milhão. Poxa, eu nem imagino como é ter essa vida, ter essa paz, essa tranquilidade financeira. Financeiramente, fala, nossa, mas tem muita pressão. Pressão tem para todo mundo. Viver aqui, nesse país, tem pressão para todo mundo. Todo mundo sabe o que eu tô falando. A gente acorda todo dia sendo pressionado. O que vai ser? O que eu vou pagar? O que eu vou acertar? Mas, no dia 11 e no dia 14, vocês não jogam só por vocês, irmão. Vocês não jogam só por vocês. O PH não joga por ele. O Coutinho não joga por ele. O Ryan não joga por ele. Joga por mais de 20 milhões de torcedores. Tá tendo que ouvir isso aí. Então, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, se resolvam. Pelo menos nessas 2 partidas. Porque eu venho falando isso aqui. Essa semifinal tem um peso muito maior do que a do ano passado, que foi contra o Galo. Esse ano, na quinta-feira e no dia 14, é contra um rival. E de forma nenhuma a gente pode sair. Então se resolvam, pelo amor de Deus, porque o papel vai cair. O seu final de ano, Natal, vai ser maravilhoso. Com a família, saúde, graças a Deus, papel no bolso, final do ano também. Agora, para muitos de nós, a gente quer isso aí. Claro que quer saúde, claro que quer papel no bolso, mas quer isso aí. Isso mexe com a gente. Isso faz bem pro ego. Todo mundo sabe aqui que eu tô falando. Quanta gente precisa disso? Quando eu preciso gritar após essa classificação, berrar, tomar meu banho de cerveja, tirar a urucubaca. Então, pelo amor de Deus, botem a cabeça no lugar. Vocês não jogam por vocês. Vocês jogam por nós. É o calor, família. É o calor, é a raiva. Quem queimado está pegando fogo. Ainda tem que ouvir isso aí nessa provocação. Que é isso, faz parte, é do jogo, a zoação. É isso que deixa o futebol maravilhoso. Espero que o Vasco possa surpreender. Né? Para muitos que naquele momento que o Vasco estava vivendo no Campeonato Brasileiro, de uma sequência positiva, e eu falei, nossa, nesse momento, pela bola que está jogando, o Vasco é favorito. E muita gente comentou aqui, não gosto disso. Eu não gosto do Vasco entrando num confronto sendo o favorito. Hoje não é. Tá longe disso. Hoje o Flu-C é muito favorito. Pelo momento e por jogar em casa. Mas a gente pode surpreender. Família, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Quero comentar com vocês sobre alguns nomes que tá pipocando no dia de hoje em relação ao mercado da bola e a próxima temporada. Vamos passar por isso rapidamente, porque é foco total na quinta-feira. E nesse sentido, quero debater aqui com vocês a visão do Ganso, né, o jogador do Flu-C, que já falou um pouco sobre essa semifinal, e o Dandan, narrador do Sport TV, estava comentando sobre o resultado de ontem contra o Galo, de que maneira isso pode influenciar na partida de quinta-feira. E ele traz a visão dele, que eu quero debater sobre isso com vocês também. Então chega aí que tem resenha nessa segunda-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha também com a parceria que o YouTube tem aqui agora ajudando os criadores de conteúdo, que é com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. É isso mesmo, família. Thiagão, olhei aqui os produtos que você separou, não estou interessado em absolutamente nada. Fechou, mas eu vou comprar lá no Mercado Livre, então só clica aqui no link. É mesmo, Thiagão? E aí eu comprando a parada lá que eu tô planejando, eu vou estar te ajudando? Exatamente.
Da mesma forma na Shopee, da mesma forma na Netshoes e na Magazine Luiza. É só você clicar no link do determinado produto que eu separei aqui desse site. E aí você vai comprar a sua televisão, vai comprar o seu tênis, vai comprar a sua geladeira, vai comprar a sua camisa. Você vai estar ajudando o canal aqui, família vascaína. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu destacar isso aqui rapidamente, porque nem estava na pauta, e eu acho que acabou de acontecer, que o PH entrou na seleção do prêmio ESPN Bola de Prata, né? Melhor lateral direito dessa competição, e acho que ele vai ser também eleito melhor lateral do campeonato, da premiação da CBF e tudo mais, né? É uma votação entre os jornalistas e o PH deve ganhar também. Então, parabéns aí ao PH, eu acho que realmente fez uma excelente temporada, uma boa competição, sim, tem falhas, né? Ceará, São Paulo, mas foi um cara que realmente deu um salto, tá? O PH é um jogador que evoluiu no Vasco. E assim, em comparação com outros que a gente pede aqui a saída, que o Vasco tem que ter uma grande reformulação, não é o caso do PH. Porque o PH, de fato, evoluiu no Vasco. Se você pegar o 23 do PH, legal, né? Ali contra o São Paulo, Ramon Dias dá uma oportunidade para ele e ele consegue jogar bem, dividir um pouco ali a titularidade com o Pumita, mas depois varreu o Pumita. 24, evoluiu. E esse ano realmente chegou até a seleção. Então mostra que é um jogador que vem evoluindo a cada temporada no Vasco, que merece ficar e tem o meu respeito, tá? Tem o meu respeito. Pode faltar muita coisa pro PH, de repente a seleção subir um pouco a cabeça, mas é um cara que tem muita entrega, tem muita força, tem muita disposição e é dessa forma. Porque assim, se deixar isso um pouco de lado, é um jogador pior que eu. PH, tecnicamente falando, não é qualificado. Mas a força dele, a vontade dele, a disposição, a velocidade, faz ser um jogador interessante. Então, de uma forma merecida aí, ganhou aqui como melhor lateral direito da competição. E olha só, a gente tem que destacar, individualmente falando, porque o Vasco ficou na 14ª colocação. Então, o campeão, ele passou o lateral deles. O vice, o terceiro colocado, o quarto colocado, o quinto colocado. Na 14ª colocação, o PH conseguiu ser eleito aí pela Bola de Prata e ESPN, o melhor lateral direito da competição. Família, seguindo a nossa resenha, deixa eu entrar aqui no assunto mercado da bola e vou destacar rapidamente, porque como eu disse, o foco total é na Copa do Brasil, até porque dependendo da Copa do Brasil você muda o seu planejamento para a próxima temporada. Mas tem muita gente falando sobre esse lateral aqui, tá aí, ó, de acordo com um jornalista, me parece que é lá de fora, o Vasco monitora Marcos Acunha, lateral esquerdo de 34 anos do River Plate. Me parece que o River Plate vai ter uma reformulação em relação ao elenco, teto salarial. É um time que está fora da Libertadores do próximo ano, vai disputar a Sul-Americana. E assim, eu não tenho condição nenhuma de falar aqui desse jogador. Realmente não lembro muita coisa do Acunha. 34 anos, isso já me chama a atenção, porque claro que o Vasco precisa de experiência, é importante você conciliar a experiência, o talento, mais a juventude, o tesão, a força, e isso já me preocupa um pouco em relação a um jogador de 34 anos, tá? Me preocupa, porque o que falta no Vasco hoje é muita saúde, é um time que cansado na essência, na alma, na parte física. Então você mirar um lateral esquerdo de 34 anos, eu tenho uma preocupação em relação a isso. Mas de repente eu vou olhar aqui a sua opinião, a sua visão. Você já assistiu o River Plate jogar, você assistiu o River Plate jogar contra o Palmeiras, viu esse jogador Thiago tem condição de jogar aqui, marca melhor que o Piton, mesmo com essa idade pode somar. Vou te escutar, vou ler o seu comentário, mas num primeiro momento olho para o perfil e não gosto. Família, um outro nome que surgiu, e assim, essa informação vem da galera lá do Atlético Paranaense, O 3 Pontos, é um canal que cobre o Atlético Paranaense. E falou que o Vasco está interessado na contratação do atacante Rojas. O Atlético Paranaense e clubes dos Estados Unidos disputam a contratação desse jogador. Tá aqui na informação dele que o Cruz Maltino é o time com maior interesse no jogador, especialmente pela atuação direta de Admar Lopes, No entanto, o Monterrey demonstra receio em negociar com o Vasco devido à fama de mau pagador no mercado. O atacante de 23 anos, por sua vez, tem interesse em atuar no futebol brasileiro. Também não conheço muita coisa desse jogador, sei que tem saúde, sei que é um ponta de velocidade, tapa na frente, tem uma boa capacidade física. E aí é por aí, família. Claro que tem que ter recurso, claro que tem que ter talento, mas é por aí. A ideia inicial do planejamento para 2026, na minha opinião, passa pela saúde. Saúde, talento, opa, melhor ainda. Saúde, cara, não tem saúde, uma boa capacidade, tem uma qualidade técnica, dá uma segurada. Segura aqui, deixa em segundo plano, vamos analisar o mercado.
Porque você já tem ali jogadores como Felipe Coutinho, né, o próprio Thiago Mendes, que deve permanecer para a próxima temporada. Então você tem que entender o contexto da coisa. Como é que vai ficar o coletivo, como é que vai ficar o seu time titular. Então não dá para contratar, por exemplo, contrata o Alan Patrick. Não, pô, não. Contrata tal jogador lento, mole, mas não é por aí. Você tá me entendendo? O Vasco tem que pensar na capacidade física do seu time. Chega da bola passar do lado e o cara não esticar a perna. Porque assim, aquele cara que tem capacidade física, por exemplo, um Pierre, o próprio Breno Lopes lá do Fortaleza, todos eles já aguentam correr, os dois aguentam correr. Se o cara não tá esticando a perna, se o cara não ganhou uma dividida, eu sei que é corpo mole, eu sei que é sacanagem. Agora, o time que entrou em campo ontem, a gente fica até assim, meu Deus, cara, o que é isso? É a moleza? É a falta de comprometimento? É a sacanagem? Ou é a moleza mesmo? Não dá. Chega de moleza. E esse cara aqui tem uma boa capacidade física, pelos lances que eu vi, tá? DVD. E aqui uma galera também da Super Rádio Tupi comentando novamente sobre o Gabriel Tagliari, né, e o volante Mandaca. O volante Mandaca eu destaquei aqui com vocês uma informação, né, que o Atlético Paranaense, Botafogo e o Flucê, né, estavam disputando a contratação desse jogador. Segundo a Super Rádio Tupi, o Vasco, né, sondou também a situação do volante de 24 anos. Limitado tecnicamente, mas tem uma boa capacidade física. É um nome que eu acho interessante, né, para o Vasco ter no elenco. E o Gabriel Tagliari, já falei aqui algumas vezes com vocês, até acho que tem o perfil do Fernando Diniz, agora eu nem sei se vai ficar para a próxima temporada, tá muito pressionado, o clima não tá legal, mas é um jogador que eu entendo que tem o perfil do Diniz, né? Tem a capacidade de, no jogo, né, exercer várias funções. Joga de ponta, né, trabalha pelo centro do campo, consegue colocar os companheiros na cara do gol, joga de 9, fez gol, né, fez alguns gols pelo Juventude. Então eu entendo que é um jogador que vai figurar na Série A. E tem vários clubes, né, interessados. Clubes que subiram recentemente e clubes da Série A. Grêmio, eu vi que entrou na parada, não sei se o Corinthians. O Gabriel Tagliari com certeza vai jogar em algum clube da Série A, família vascaína. E aí, vamos focar aqui na Copa do Brasil, trazendo o Ganso, do Flucê, e também o Dandan, que é vascaíno, trabalha como narrador lá no Sport TV, falando um pouco sobre essa decisão. Olha só. Entrar a campo numa semifinal, mas já tem a certeza de que está classificado direto para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Na tua avaliação, isso pode ajudar a tirar um pouco o peso psicologicamente dessa decisão dos atletas entrando em campo, disputando o título naturalmente, mas já sabendo que o principal objetivo, que é uma classificação direta à fase de grupo, já está consolidado? De maneira nenhuma. Não tem relaxamento, a gente tem, como eu falei, tem que manter os pés no chão, continuar trabalhando sério. O Vasco não está para brincadeira também na Copa do Brasil, uma equipe muito forte, apesar de, né, não ter feito um campeonato brasileiro tão bom quanto a gente, né? Mas a gente, como eu falei, foco no objetivo, que é primeiro passar essa semifinal, humildade, e assim a gente vai conseguir chegar na final e possivelmente ser campeão. Só eu que achei que deram um peso muito grande para essa derrota do Vasco pro Atlético. Tudo bem, placar elástico, mas pô, cara, time reserva. O campeonato do Vasco acabou na quarta-feira, pô. Time reserva com -1. Pô, contra os titulares do Galo em Belo Horizonte. Cara, eu penso que não mudou nada na preparação, por exemplo, pro jogo da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro do Vasco foi bom? Não, mas todo mundo sabe disso desde a última quarta-feira. Pra mim, o jogo de ontem não mudou nada. Não mudou nada. 5x0, vai ficar lá 5x0. Vai, mas pô, bicho. Eu acho que deram um climinha muito pesado para um time que tá aí perto de jogar uma semifinal de Copa do Brasil. Acho que a chave do Vasco já mudou, não foi ontem não. Mudou já na quarta-feira, quando o rebaixamento, né, foi evitado. Então, deram um clima. Eu achei isso, você achou? Não? É isso. Família, antes de comentar um pouco sobre tudo isso, deixa eu destacar aqui essa apuração do VDG Cash, porque eu entendo que tem a ver, né? Que é sobre o Fernando Diniz. E segundo ele aqui, Fernando Diniz não deve ficar no Vasco se o Vasco não conquistar a Copa do Brasil. E assim, respeito muito o trabalho aqui do amigo. Eu até acho que ele trabalhou um tempo lá no canal do Léo, na torcida vascaínos. Mas assim, sabe, é uma questão que eu acho que todo mundo, né, poderia trazer essa apuração. Não vai ficar. E assim, eu parei de defender o Fernando Diniz aqui pela seguinte situação. Cara, tá muito claro que perdeu o grupo. Mas muito claro que existe um desconforto pela aquela imagem ali, que beleza, poderia já ter falado, mas ficou uma situação estranha ali, ele olhando pros caras, os caras, né, batendo papo ali, o que o Verratti fez, né, o que foi dito pela torcida do Vasco quando foi lá conversar com os jogadores, o clima não está legal. E aí, família, pode ser o melhor treinador do mundo, que não é o caso, pode ter as melhores ideias, o presidente pode amar o estilo de jogo, mas se tá ali o grupo, 30, 40 jogadores, se 20, se 25,
Não gostam do cara? Não adianta. Ah, mas isso tem que ser profissional, Thiago. Os caras não fizeram nada, não. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas, poxa, a gente vai ficar batendo nisso até quando? Os caras não querem correr, pô. Não correm por ele. Olha só a diferença do que aconteceu no Cruzeiro. Como é que um time, né, que não teve grandes reforços, não, depois do Diniz sair, depois que o Diniz saiu de lá. O Cruzeiro foi o 7º colocado do Mineiro. Termina a competição, termina o Brasileiro na 3ª colocação e favorito na Copa do Brasil. Como é que pode isso? Como é que pode um negócio desse? E o time não teve essa queda que o Vasco está tendo. Então, o Diniz, cara, o Diniz me parece, e assim, família, tô falando aqui de achismo, tá? Eu acho que é isso. O Diniz, que é um cara que fala muito que quer recuperar jogadores, que pensa no lado mental, que fala muito bonito quando tá fora do campo, né? Quando tá fora ali do jogo, quero dizer, mas me parece que tem um problema muito sério nesse desenvolvimento com os jogadores. Porque isso acontece por onde ele passa, ele tem esse desgaste. E não adianta, Diniz. Não adianta tu chegar na coletiva e falar, eu vou ter problema com o Verratti, eu tenho problema com o Léo Jardim, porque tu não sabe, irmão. O cara pode muito bem ali estar falando contigo, tu não tem como saber, mano. Não tem como saber. Agora, como o Casimiro falou no corte que eu coloquei no vídeo de manhã, eu acabei não comentando sobre isso, ele fala assim, não tem justificativa para essa sequência do Vasco. Eu concordo. Eu concordo. Eu repito aqui, não estou tirando a responsabilidade do Pedrinho. Não estou tirando a responsabilidade do Diniz. Porque, por exemplo, nessa sequência, Grêmio e Botafogo, e assim, mesmo que o Vasco colocasse um time mais físico, intenso, o Vasco poderia ter perdido. O Vasco poderia ter perdido. São jogos complicados. Mas o Diniz, quando ele coloca um time da terceira idade contra esses times, ele dá facilidade. Tanto que o Botafogo ganhou da gente fácil e o Grêmio da mesma forma. Fácil, porque você tira a possibilidade de competir. O Vasco não consegue competir com um time da terceira idade em campo. Verratti, Coutinho, Tietê, Piton, que já tem um cansaço na mente, no corpo, o Nuno tá cansado, o Ryan não tem essa intensidade toda pra ficar ajudando defensivamente. E o Botafogo e o Grêmio passaram por cima da gente. Culpa de quem? Das escolhas do seu Fernando Diniz. Em optar pelo Verratti, em optar por jogadores mais pesados do que jogadores que possam competir. Então tem muita coisa errada no trabalho do Fernando Diniz. Mas, como o Casimiro muito bem pontuou, o salário tá em dia. Tá todo mundo com faz-me rir no bolso. Como é que em 8 jogos perde 7? Que o Vasco não empatou uns 3, ganhou 1, ganhou... Sabe? Não tem justificativa, é muito campo, gente. É muito campo. A gente já passou aqui, nesse período, por exemplo, em 5 anos que eu tenho o canal, cara, cobrar jogador era desespero nosso. Porque como torcedor do Vasco lá, que foram conversar com os jogadores, foram cobrar os jogadores, poxa, a gente ficava até com vergonha de cobrar aqui os atletas. Chegava nos caras, pô, eu tô 3 meses sem receber. Tem água aqui pra tomar banho, irmão. Não tem água, a comida a gente come aqui no chão, mano. Torce tudo errado. Agora não é assim, cara. O salário tá em dia, o Vasco dá conforto pros seus atletas, hotel, show, avião fretado. No outro dia, o Emiliano Dias falou que, poxa, a 77 não pagava isso, e o Pedrinho corre atrás disso. Mais despesa, mais conforto, pra entregar dentro de campo. E o que esses caras entregaram? Em 8 jogos, 7 derrotas. É claro que tem culpa da diretoria, é claro, não cobrou, não fez isso, é claro que tem. É como um todo, Vasco é um todo. Quando dá certo dá todo mundo, quando dá errado tem que parcela de todo mundo. Agora, não é possível que os jogadores não tenham isso em mente. De 8 jogos perder 7, repito que eu tô sendo repetitivo nisso. Cara, o Ceará não fez isso. O Fortaleza não fez isso. Caíram. Trabalho do Marcelo Paz lá, do presidente do Ceará. O Sport não fez isso. O Juventude não fez isso. Então tem alguma coisa errada. Pra mim é muito campo. Pra mim é muito campo, tá? E aí, família, comentando um pouco sobre o que o Ganso falou ali, e essa situação do Diniz de sair perdendo a Copa do Brasil, a gente tem isso aqui, né? Tem um Fluminense realmente voando baixo. Tá aqui, ó, 9 jogos em casa, 9 vitórias. 19 gols feitos, 1 gol sofrido. Então a confiança lá em cima. É um time que pode não ter aquele futebol vistoso, aquele futebol bonito, mas é um futebol eficiente, né? Podemos dizer assim. É um time que ganha, é um time que compete, é um time que luta e tá vencendo os seus jogos. Contra um time que entregou isso aqui e do nada, né, o pensamento pequeno, uma coisa deprimente que tem ali dentro do Vasco em relação ao pensamento dos jogadores, o time tem essa queda. Mas é aquilo, o Vasco já demonstrou no momento da temporada que pode competir, quando tem comprometimento. Quando tem atenção, quando um time não dorme, não pode dormir num nível de jogo desse. E o Vasco conseguiu ganhar do Cruzeiro e conseguiu ganhar do Fluminense por 2-0, sem levar gol. Competiu, lutou, foi intenso, provocou. Então precisa disso nesse confronto. Precisa achar a confiança, precisa buscar essa confiança, retomar aquele momento positivo do Vasco na temporada, esquecer essa sequência negativa, enterra isso, porque agora não importa mais. O que importa são os 2 jogos que a gente tem pela frente. E o Vasco tem recurso,
tem qualidade, mas não adianta talento, não adianta as peças se não tiver união e comprometimento e respeito pela camisa e quem tá comandando vocês. E aí, família, eu passo aqui para a visão ali do Dandan, do Sport TV. Inclusive, esqueci de comentar com vocês que o Jair, né, fez essa postagem aqui. Tá aí, ó, início da semana mais importante do ano. E eu sigo acreditando até o fim. É hora de virar a página, focar no presente e colocar toda a energia naquilo que ainda podemos conquistar. Ô Jair, perfeito, irmão. Perfeito, é isso. Mas tem alguns pontos que a gente precisa destacar, até em relação a essa visão aí do Dandan. Família, eu debati muito sobre isso no grupo de membros ontem, mas muito. E a galera lá tá de prova em relação a poupar, a questão da derrota, o peso dessa derrota com o time reserva, né, pro confronto. E eu falei, cara, fica no achismo. Eu entendo que se o Vasco entra com um time titular, não era garantido que ia vencer. Poderia ter um resultado negativo e a moral aí de fato ia despencar. Mais uma derrota com um time titular na grama sintética, desgaste para encarar os caras. Ah, mas então fica no achismo. Então foi melhor sim preservar os jogadores. A derrota incomoda, 5-0, é a maior do confronto, a maior da história. A maior goleada do confronto Galo e Vasco. Então isso tem um peso, sim. Agora, para o confronto de quinta-feira, não pode ter. Não deve ter. Porque o Vasco não entrou com nenhum titular. Foi o time completamente reserva. Então isso não pode incomodar. Mas de forma nenhuma o resultado. O resultado incomoda o torcedor. Tem que incomodar o presidente. Agora, o grupo de jogadores que vai encarar o Fluminense, que vai entrar em campo, não pode. Porque eles não participaram disso. Eles não foram envolvidos nisso. Então é foco total e dá pra vencer. Agora, o ponto que o Dandan tá esquecendo, o que ficou dessa partida, né, o que a gente tira mesmo da partida, que o resultado incomoda, mas o que incomoda muito mais do que o resultado, pensando no confronto contra o Fluminense, é o comportamento. Ué, Thiago, mas tá falando aí, não teve nenhum titular. Sim, mas os titulares já demonstraram esse comportamento. Por exemplo, contra o Juventude. O time do Vasco estava andando ontem, cara. Os caras estavam andando. Quem assistiu o Sub-20 do Flamengo jogar contra o Mirassol, tu vê que maluco, os moleques estavam comendo grama. E o Matheus Carvalho ontem, andando. Com aquela cara inchada dele igual a minha. Andando. Ninguém chegou pro Matheus Carvalho e falou assim, Matheus Carvalho, se tu ficar desfilando em campo, irmão, tu é horroroso. Tu é feio igual o Thiagão. Tu não tem talento pra desfilar em campo não, irmão. Tu vai, como eu falei, vai virar youtuber. Tu vai sair de campo, tu vai fazer qualquer outra coisa na tua vida. Se tu não tiver dedicação, carretar, morder alguém, pular em cima de alguém, tu vai gravar vídeo. Tu vai fazer qualquer outra coisa. Tu não pode estar em campo. Desfilando. Tu não lança bem, tu não toca bem, tu não chuta bem, tu não dribla ninguém. Como é que tu vai andar em campo? Não pode fazer isso. Não pode, não tem o direito de fazer isso. Mas vários jogadores do Vasco ontem estavam andando. Então esse comportamento a gente já viu no time titular. Juventude, repito. Então é isso que preocupa. É a atitude do Verratti. É a atitude do Hugo Moura. E aí, mais que isso, ô Dandan, é o que o Vasco vai fazer na figura do seu presidente. Que eu defendo, que eu elogio, que eu falo que respeito o Vasco, que tem um carinho pelo Vasco, conseguiu renovar com o Léo Jardim, tá aí negociando com o Ryan. Então tem coisas positivas acontecendo, a recuperação judicial, não sei como é que tá ficando, a reforma de São Januário. Então eu acho que é um cara que trabalha com muita seriedade no Vasco hoje. Eu tava vendo uma postagem do BTB destacando que a diretoria do Internacional pagou tudo que devia para os jogadores para esse confronto contra o RB Bragantino. Tudo, acertou tudo. Foi uma forma de motivar a galera. Poxa, a gente teve um presidente recentemente que passou pelo Vasco, que foi numa live do canal Atenção Vascaínos, num jogo importantíssimo, ali no último rebaixamento do Vasco, um jogo, num confronto direto contra o Fortaleza. O Vasco naquela ocasião caiu por saldo de gols, acho que perdeu de 3-0 aquele jogo. Então, basicamente, o rebaixamento ficou decretado ali, né? O cara, antes desse jogo, foi nessa live e falou que o primeiro, né, cai qualquer recurso no Vasco, eu vou pagar os parceiros. Eu vou pagar os parceiros. Ele não fez esforço nenhum para tirar dinheiro e para acertar e motivar os caras de alguma forma a entrarem e não rebaixar o Vasco. Para você ver que a questão do Vasco, ela é muito difícil há anos. Há anos. O cara perdeu a noção. 2, 3 meses de salário atrasado e o cara falando que não vai pagar num jogo importante contra o Fortaleza. E o Internacional tomou uma atitude totalmente diferente. Então existe seriedade no trabalho do Pedrinho. Agora, tem que ter, irmão, comando. Tem que ter cobrança. E ele vai ter que dar uma resposta agora. Se o Hugo Moura estiver
relacionado para a partida contra o Fluminense. Sinceramente, não acho que o Pedrinho tenha a capacidade de ser presidente do Vasco. Porque a gente precisa de respeito? Ele tem. A gente precisa, né, de carinho? Ele tem. A questão da gestão, isso eu não domino, não tenho conhecimento, tá? Mas acredito muito em tudo nele, tá? Não no grupo, nele. Acredito muito nele. Agora, se ele não tiver a capacidade, num momento como esse, de ser firme, de entender que o cara jogou merda na minha cara, que o cara desrespeitou a camisa, que uma atitude daquela poderia tirar a gente da Sul-Americana, que é recurso, que é mais papel pro clube continuar, né, respirando nessa recuperação judicial. O cara que poderia chegar, eu não quero jogar, eu não posso, eu não tô satisfeito, desconta isso, faz aí, vamos ver o que vai fazer para fazer aquilo dentro de campo. Isso é um desrespeito com vocês e com o torcedor e com o clube. Se ele estiver relacionado na partida contra o Fluminense, aí realmente o Vasco é a casa da mãe Joana. O Vasco é a casa da mãe Joana. Porque, isso é bravateiro, isso é fazer chilique, isso é fazer circo. Não é. Reveja. Veja novamente o lance do Hugo Moura. Ele fez de propósito. Ele fez pra jogar merda na cara de vocês. Ele fez pra mostrar que eu faço, repito, vou fazer de novo e não vai acontecer nada. Não é possível que alguma coisa não vai acontecer com esse cidadão. E aí, no próximo ano, uma reformulação. Como o Thiagão lá do grupo de membros, né? Muito sensato, né? Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Não dá pra fazer isso que vocês estão falando, vai dar todo mundo embora. É só se negociar. Então afasta. Afasta. Mas mano, não dá. Mas a gente tem que entender que não dá mais, gente. Não dá, tem que fazer alguma coisa. É muita porrada atrás de porrada. É muita gente com fraqueza. É muita gente sacaneando o Vasco. Se não tiver uma mudança gigante em termos de elenco, de reestruturação, vai acontecer um bom momento, 2, 3 partidas que o cara joga bem e depois fica de sacanagem. Chega, mano. Chega agora, tem que realmente mostrar uma resposta pro torcedor. E que vai começar no dia 11. Ele não pode estar relacionado para o jogo contra o Fluminense, pô. Isso é muito claro, pô. Fui, família. Eu acho que é isso. Depois a gente, volta no próximo vídeo. Fui.